pouquinho hoje sobre equações. Sou o professor Gustavo Nicoli. Vamos discutir um pouquinho hoje sobre equações diferenciais. Equações diferenciais é um ramo da matemática muito legal, que a gente tem uma gama de problemas de matemática, de física, de ciências, de economia, enfim, onde tem matemática, que dá para resolver muita coisa, e principalmente quando a gente quer achar taxas de transições, taxas de decaimento, enfim. E aí são equações que envolvem derivadas e integrais, porque a gente tem na álgebra tradicional, né, as equações de primeiro grau, segundo grau, os polinômios, essas coisas todas. E agora a gente vai, é mais ou menos esse tipo de equação, só que ao invés de ser x, y, essas coisas, envolvem derivadas e integrais para resolver. Aí tem a equação de primeira ordem. A gente não fala primeiro, segundo, terceiro grau. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, assim vai. Então, assim, é um estudo bem legal. Hoje é o início, quero dar uma ideia para vocês sobre as equações diferenciais, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Então tá aqui, ó, esse material aqui é o material da aula de hoje, esse é o material que está lá no portal de vocês, é só vocês depois pegarem, equações diferenciais ordinárias, aula número 1, tá vendo? Então ele bate um papo com a gente aqui, e eu quero discutir com vocês um pouquinho, aqui, ó. Ao final deste estudo, você saberá reconhecer a forma de uma equação diferencial de primeira ordem, resolver equações diferenciais de primeira ordem e problemas de valor inicial, aplicar equações diferenciais em situações e problemas. Então, eu me propus a, como é que eu vou explicar? Facilitar o entendimento desse material. É um material longo. Eu acredito que depois que vocês assistirem a minha aula de hoje, vocês vão conseguir ter um pouquinho mais de facilidade de entendimento desse material. Então, essa é a minha proposta. Beleza? Então, ele comenta aqui equações diferenciais. Depois vocês deem uma lida. Ele conversa com vocês aí mais ou menos aquilo que eu falei, do uso. Vamos dar uma discutida aqui, ó, classificação por tipo. Então, as equações diferenciais podem ser classificadas em ordinária ou parcial. Quando a equação contém apenas derivadas ordinárias ou ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única variável independente, é chamado de equação diferencial ordinária, EDO. Então, olha só essa equação aqui, ó, dy dx. Y e x, tá vendo? É uma equação só, é uma derivada. Aqui é a mesma coisa, ó, derivada segunda de y em relação a x, menos a derivada primeira de y em relação a x, mais 6y igual a zero. Então, isso aqui é uma equação diferencial, e qual é o valor, qual é a função y que daria essa resposta? Mais ou menos por aí. E a gente tem as equações parciais, que aí, por exemplo, a derivada de u em relação a x, derivada segunda, né? Mais a derivada segunda de u em relação a y. Pode reparar que a mesma variável u, ela é derivada sobre x e y. Então, tem duas funções, duas incógnitas, vamos dizer assim. Então, são derivadas parciais. Então é DP, equação diferencial parcial. Aí ele fala um pouquinho de notação, a gente usa a notação de Leibniz, que é dy dx, d2y dx2. Isso aqui não é derivada ao quadrado, né, gente? Vamos lembrar do cálculo. Isso aqui é derivada segunda, derivada terceira, aquela história. Aí tem a notação de linha, derivada primeira, segunda, terceira, e assim vai. E assim são as notações que os livros, os autores costumam usar para a definição de derivada e integrais. Né? Aqui a gente tem, ó, derivada segunda de y em relação a x. Quer dizer que é uma
derivada de segunda ordem. Aqui é dy dx ao cubo. Observa que aqui não é derivada segunda, é derivada primeira. Está passando um barulho aqui, desculpa. Aí o dy dx é a derivada primeira, só que ela está ao cubo. Mas o fato dela estar ao cubo não vai mudar a ordem da derivada, que é a derivada primeira. Beleza? Então isso aqui é uma equação de segunda ordem. Aí ele fala um pouquinho de classificação de linearidade. Uma EDO de ordem n é linear em f, se f for linear. Então a gente tem que ter, entre aspas, a derivada zero, a primeira, a segunda, a terceira, sempre em ordem. Então aqui, ó, uma constante que multiplica a enésima. Aqui a enésima menos 1, 1 e 0. É como se fosse assim, não é a derivada, é a função, a derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ela fosse crescendo linearmente o grau da derivada. E aí as constantes que podem aparecer em cada termo. Número 3, 20, 50, enfim. Então são definições que ele vai trazendo aqui para a gente. Aí não linear. Observa que aqui, ó, já tem um y quadrado e aqui tem uma função seno de y. Então já não é linear. Então agora ele entra especificamente nas equações diferenciais de primeira ordem. E vamos direto para o primeiro exemplo. Porque isso aqui eu pelo menos não vejo outra forma de entender isso se a gente não trabalhar com isso. Então deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Eu vou colocar isso aqui no quadro para a gente resolver. Quero resolver passo a passo com vocês. Vamos lá. Então ele fala assim, é esse exemplo que está no livro de vocês. Eu botei aqui porque eu vou escrever. Resolva a equação diferencial. Então a equação diferencial está aqui. 4 mais t ao quadrado, dy dt, mais 2ty mais 4t. Então ele quer saber o seguinte, a resposta está aqui, né, essa função, mas como chegar nisso? Como é que ele faz isso? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos escrever a equação aqui de novo. Deixa eu ver se vai ficar no tamanho bom. Acho que vai. 4 mais t ao quadrado, parênteses, dy dt, ou seja, a derivada da função y em relação ao tempo, mais 2ty igual a 4t. Aí, para resolver a equação diferencial, existem algumas técnicas, mas muitas vezes a gente tem que tentar identificar algumas razões aí, algumas funções matemáticas. E aqui a gente tem uma função matemática que me lembra a derivada do produto entre duas funções. Então vamos dar um tempinho aqui, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Quem que é? dt de 4 mais t ao quadrado vezes y. Quem que é a derivada desse negócio aqui? Para a gente lembrar isso aqui, aí a gente usa a regra do produto. Como é que é a regra do produto da derivada? Aí tem que ir lembrando lá dos conceitos. É a primeira vezes a derivada do segundo, mais a segunda vezes a derivada do primeiro. Ou tanto faz a ordem. Se é a derivada da primeira vezes a segunda, isso não é o problema. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos repetir a primeira função. Quem que é a primeira função? A primeira função é essa aqui, ó. E essa aqui é a segunda função. Então, a primeira vezes a derivada da segunda. 4 mais t elevado ao quadrado vezes a derivada da segunda. Mais
a derivada da primeira, aí vamos lá. Bom, vamos escrever aqui, não vamos fazer correria, não. 4 mais t ao quadrado vezes a segunda, que é o y. Então, isso aqui vai ficar 4 mais t ao quadrado, parênteses, dy dt, mais. Agora, vamos lá. Derivada do número 4, derivada de uma constante é sempre zero. Derivada de t elevado ao quadrado, mais 2t's. Tudo isso multiplicado pela função y. Então, a gente chega aqui, isso vai ser 4 mais t ao quadrado, parênteses, que multiplica a derivada de y em relação ao tempo, mais 0 vai cancelar, então y vezes isso aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2ty. Mas observe uma coisa aqui, vamos usar a lógica. Esse termo aqui, ó, é exatamente igual a esse termo aqui. Beleza? Só que esse termo aqui é esse termo todo que está aqui dentro da derivada. Então, vamos lá. Isso aqui é essa derivada. Mas isso aqui é igual a 4t's. Qual a conclusão? Que a derivada é igual a 4t's. Então, a gente conclui que dt de 4 mais t elevado ao quadrado y é igual a 4 vezes t. Vamos lá, vamos ver se vocês... Vou dar uma pausa aqui para vocês darem uma olhadinha aqui de novo. É só uma manipulação numérica. O 4 mais t ao quadrado dy dt mais 2ty é igual a 4t. Só que esse termo que está circulado de vermelho é a derivada dessa função aqui. Então, a derivada dessa função é igual a 4t's. Tá? Bom, aí agora, o meu objetivo é achar o y. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente precisa integrar os dois lados da função. Por quê? Quando eu faço aqui, ó, integral... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí. Integral em relação a dt, em relação ao t, né? E aqui, integral em relação ao t. Aí a gente lembra o quê? Integrar uma derivada, a gente como se fosse a função inversa. Então, não é bem cortar, tá? Não é cancelar, não é que está cortando. Eu estou fazendo a operação inversa. Então, a integral da derivada vai ficar quem? 4 mais t ao quadrado, isso que multiplica y, que é igual... Agora aqui, a derivada de 4t dt. Então, vai ficar 4t elevado ao quadrado sobre 2. Aí tem que lembrar das técnicas de integrais. Mais uma constante c, né, que é aquela constante de integração. Então, isso aqui. Corta isso aqui. Aqui vai ficar 4 mais t elevado ao quadrado y, que aqui ficou 2, né, gente? Cortou 4. 2t elevado ao quadrado. Tá faltando um y aqui que eu esqueci, ó. Tá faltando um y aqui, ó. 4t. Espera um pouquinho. Não tá faltando y coisa nenhuma. Não tem y não.
Eu que confundi aqui. Aqui 4t ao quadrado. Beleza? Mais c. Aí o y, que está do lado de cá, eu vou passar esse termo aqui, ó. Eu vou passar o termo trocando de membro, fazendo a divisão. Então, isso aqui vai ficar 2t ao quadrado dividido por 4 mais t elevado ao quadrado. Mais a constante de integração c dividido por 4 mais t elevado ao quadrado. E aí a gente chega no resultado que está aqui no livro, né? No livro de vocês. E aí a gente chega no resultado da função y. Então, isso que eu acabei de fazer aqui, que na verdade já estava pronto, eu só queria abrir mais as continhas, explicar um pouco melhor para vocês. A gente chega na função y e resolve aquela equação diferencial. Então, o resultado dessa equação é exatamente essa função y. Ah, essa constante c. A constante c, eu preciso de ter um negócio chamado problema de valor inicial. Que o problema de valor inicial vai me dar um valor lá específico, eu vou conseguir manipular isso para achar a constante de integração. Bom? Então, aí a gente resolve esse primeiro exemplo. Aí ele fala aqui de equação de primeira ordem de problema de valor inicial. Ele discute um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá, tem mais um exemplo aqui que ele resolve. Penso que vale a pena a gente resolver esse aqui também. Vamos lá, vamos resolver mais esse. Aí a gente vai abrindo as contas, aí vocês vão acompanhando passo a passo. Penso que fica mais fácil o entendimento. Só organizar aqui o quadro. Então vamos lá. Aí aqui, nessa função, a gente tem... Deixa eu achar aqui nos meus rascunhos. Beleza. Então a gente tem aqui a função. Cadê o pincel? A equação diferencial. dy dx, que é igual a x menos 5 dividido por y elevado ao quadrado. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar cruzado. Então aqui vai ficar, ó, y elevado ao quadrado dy, que é igual a x menos 5 dx. O que eu vou fazer para resolver essa equação diferencial? Eu vou integrar dos dois lados. Integral de y ao quadrado dy. Então vai ficar y elevado ao cubo, né? Vamos lembrar, sempre soma 1 e passa dividindo pelo valor do expoente. Tem uma constante de integração aqui, mas a gente vai jogar tudo para o segundo membro. Aí vai ficar integral de x dx menos integral de 5 dx. Então aqui vai ficar y ao cubo sobre 3, que é igual a x ao quadrado dividido por 2, porque a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Integral de uma constante vai ser a constante vezes o x. Então, a gente tem que y ao cubo é igual. O 3 que está aqui embaixo, ó, eu vou passar multiplicando. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre 2
menos 5 vezes 3, 15x. E eu vou colocar a constante c aqui, ó. É porque eu esqueci aqui, mas toda vez que a gente acaba de resolver integral, tem mais uma constante c, né? A constante de integração. Todas as integrais terão essa constante c. A gente condensa uma em uma só e chama de c. Então, y vai ser igual a raiz cúbica desse negócio todo aqui. Isso tudo dentro da raiz cúbica. Beleza? E a gente, ele chamou a constante de K no livro, eu chamei de C, mas tudo é constante, tá? Não, isso aí não, a letra não tem tanta importância nesse caso. Eu espero que eu tenha dado a clareada também de como resolve essa questão. Aí ele discute mais um pouquinho sobre o fator integrante, a manipulação que a gente faz para resolver. Mais um exemplo. Não deixem de ler depois. Equações homogêneas e não homogêneas. Tem mais um exemplo que eu gostaria de resolver com vocês. Para a gente ver o passo a passo dele aí. Deixa eu colocar no quadro lá. Então agora a gente tem o problema de uma nova equação diferencial dy dx y menos 1 x mais 3. Qual é a função y que vai responder a este problema? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar cruzado. Então, aqui vai ficar dy dividido por y menos 1, que é igual a dx, que passou para cima, dividido por x mais 3. Aí, vamos integrar. Opa, ficou feio. Vamos integrar esse negócio aqui. Então, aqui ficou 1 sobre y menos 1 dy, que é igual 1 sobre x mais 3 dx. Bom, para resolver essa questão, a gente vai fazer uma pequena mudança de variável. Eu vou chamar isso aqui de 1. Então, U y menos 1. du dy vai ser igual. Derivada do y é 1. Derivada disso aqui, do número 1 é 0. Então, eu sei que du é igual ao dy. Então, u vale y menos 1 e du igual a dy. Agora aqui eu vou chamar essa constante de v.
A letra, gente, tanto faz, tá? Então, V é igual a x mais 3. dv dx vai ser igual a 1, que é a derivada do x, mais o zero. Então, dv vai ser igual a dx. Então, aqui eu tenho que dv é igual a dx e que v é igual a essa função. Voltando para a integral, então vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre u dy é igual a du. Do lado de cada equação, integral de 1 sobre v e o dx é igual ao dv. Como é que resolve isso aqui? Da ln, logaritmo natural, do módulo de u mais c, mas eu vou botar o mais c no segundo membro, que é igual a ln do módulo de v mais c. Então, agora voltando para a variável original, ln de u, o u é y menos 1, ln de x mais 3, que é o v, mais c. Resolvemos a equação diferencial, mas falta ainda explicitar o y, né? Então, como é que eu faço para tirar uma coisa que está dentro do logaritmo natural? Eu aplico a função exponencial. Então, a gente vai pegar e colocar aqui, ó. Função exponencial, aqui, e função exponencial, eu vou até botar um colchete aqui, né, que pega tudo. Eu vou aplicar dos dois lados da equação a função exponencial. Então, o logaritmo natural de ln de y menos 1 vai dar quem? Y menos 1. Que é igual. Aqui vai ficar exponencial de ln do módulo de x mais 3. Aqui é módulo, tá? Foi mal, esqueci aqui. Vezes exponencial de c. Aí tem que lembrar da propriedade do exponencial. Exponencial do produto é igual ao exponencial da soma. Então, aqui vai ficar logaritmo exponencial do logaritmo, módulo de x mais 3, vezes exponencial de c, y menos 1. Ó, já estamos melhorando. Agora, essa função aqui, exponencial de uma constante, também é uma constante. Porque o exponencial é aquele número, né? 2,7, alguma coisa. Então, a gente... Deixa eu aumentar o quadro aqui. Então, a gente chama de constante também. Então, esse exponencial de c, isso aqui, ele chamou de constante, deixa eu ver aqui no livro de qual foi o nome da constante, ele chamou de k. Vou seguir o mesmo passo aqui. Ele chamou essa constante de C2. Aqui, ó, C1. Então, vamos chamar de C1. Aí ele chamou de C1. Bom, eu preciso me adiantar um pouquinho. Então, olha o que ele faz. Ó. Acho que agora já está mais tranquilo. Porque a gente já chegou nessa parte aqui, ó. Que
módulo de y menos 1 vai ser igual a mais ou menos y menos 1. É a propriedade do módulo, né? Módulo de 4 é mais ou menos... O módulo do valor é o mais ou menos ele, né? E o módulo de x mais 3 é mais ou menos isso. Então, quando ele junta, ó, y menos 1 vai ser mais ou menos essa constante, multiplica x mais 3. Então, y vai ser 1 mais a constante x mais 3. Ele só troca de membro. Aí ele usa essa condição aqui, ó. Vamos supor que o y de 1 é igual a 0. Então, no lugar do x, a gente coloca o número menos 1 aqui, ó. Que vai ficar menos 1. E no lugar do y vai ficar 0. Então, 0, 1, ó. Aqui, k. No lugar do x, menos 1 e mais 3. Aí agora ele manipula a equação, pá, troca de membro, vai. E aí a gente chega aqui, a constante vale menos 0,5. Aí ele substitui aqui e chega que y é igual a 1 menos meio desse valor aqui. Tá bom? E aí ele resolve a equação diferencial. Então, gente, mais um exemplo aqui de resolução de equações diferenciais, só que agora um pouco mais aplicada, é a questão do crescimento de bactérias. Eu acho esse exemplo bem legal, assim, para o entendimento e de uma aplicação mais real um pouco de equações diferenciais. Então, o exemplo fala assim, ó, uma cultura de bactérias, tem inicialmente P0 bactérias. P0, 5.000, 10.000, 1 milhão, um número. Em 1 hora, o número medido de bactérias é de 3 meios de P0. Então, quer dizer que o número que a gente tinha, ele era um valor, agora ele é 3 meios desse valor. Se a taxa de crescimento for proporcional ao número de bactérias, P de T, presente em T, determine o tempo necessário para triplicar o número de bactérias. Então, a gente está com cara de equação diferencial aqui. Porque ele está falando em taxa de crescimento proporcional ao número de bactérias, enfim. E faz muito sentido, porque quanto mais bactéria tem, maior é a taxa de crescimento. Tá? Então, se a gente olhar aqui no livro de vocês, ó, ele fala alguma coisa, mas isso aqui, essa parte aqui, ó, dp dt é igual a K vezes P. Ou seja, a taxa de crescimento em relação ao tempo é proporcional, ou seja, a constante de proporcionalidade, K, vezes a quantidade de bactéria P. E a gente tem alguns dados. P0, ou seja, P para o tempo inicial, para o tempo zero, é o P0. E P de 1 para 1 hora é 3 meios de P0. A gente também precisa disso aqui. Então eu vou dar um print aqui para a gente ir lá para o quadro, para a gente poder resolver essa equação aqui. Rapidão. Então tá aí, aquilo que eu acabei de ler. Vamos fazer algumas anotações aqui para a gente começar. Então a gente tem o seguinte, que para T igual a 0, o P é igual ao P0, que é a quantidade de bactérias inicial. Para T igual a 1 hora, a gente tem que o P vale 3 meios de P0. Esses são os dados importantes. E daqui, ó, que a gente leu aquela hora, a gente tira essa equação diferencial. Que dp dt menos a constante vezes a quantidade de bactérias é igual a 0. Só mudei de membro. Bom, aí uma técnica para poder resolver essa questão é o chamado fator integrante, que é o exponencial de menos kt. Por quê? Porque aqui a gente tem menos kt e aqui a gente tem uma derivada. Então vocês vão entender isso aqui, quer ver? Vamos multiplicar os lados da equação por essa expressão. Então vai ficar exponencial de menos kt que multiplica dp dt menos
exponencial de menos kt, que multiplica, esse menos já está ali na fórmula, k vezes p é igual exponencial de menos k vezes t, que multiplica zero. Beleza, então. Aí agora, aqui, ó, esse lado da equação, isso aqui multiplicado por zero, a gente elimina, fica igual a zero. Então aqui do lado de cá vai ficar exponencial de menos k vezes t, dp dt, que é a derivada do número de bactérias em relação ao tempo. A taxa menos exponencial de menos... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu botar esse k na frente aqui. Menos k exponencial de menos kt vezes p. Isso aqui tudo é igual a zero. Observa que o k, eu só coloquei ele para frente, tá? Não tem nada de jogo de sinal, nada demais. Mas eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Vamos dar um tempinho aqui, um asterisco. Como que fica a resolução desse problema aqui, ó? Derivada em relação ao tempo do produto de exponencial de menos kt vezes p. Como que resolve isso aqui? Vamos dar uma pausa no problema. Aí aqui a gente vai usar a regra do produto. É a primeira função, exponencial de menos kt, vezes a derivada da segunda, ou seja, dp dt, mais a derivada da primeira. Aí, derivar essa função aqui, a gente tem que lembrar que derivada da exponencial é a própria exponencial. E como aqui em cima tem um argumento que depende do t, a gente vai ter que derivar o argumento pela regra da cadeia. Então, isso aqui vai ficar exponencial de menos kt, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada de quem está lá em cima, dentro da exponencial, ou seja, menos k, vezes o p que está ali. Então, isso aqui ficou exponencial de menos kt, dp dt. Aí agora assim, ó, o menos vem para cá, então vai ficar menos k exponencial de menos kt vezes p. Observa uma coisa aqui, ó. Observem, né? Só conferir uma coisa aqui se a tela tá certinha. Show. Ó. Esse termo que tá aqui é esse termo que está aqui. Só olhar, é igualzinho. Esse termo que está aqui é esse termo que está aqui. E isso aqui é igual a zero. Então, olha só, é um jogo de lógica novamente. Então, a gente pode concluir o seguinte, que dt de exponencial de menos kt vezes p vai ser igual a zero. Vamos lá. Uma pequena pausazinha aí para entender a lógica. A função original é essa aqui, ó. Multipliquei tudo pelo fator integrante. Vi que do lado direito aqui fica igual a zero. Observamos que do lado esquerdo acaba sendo uma regra do produto. O produto dessa derivada aqui. Bom, uma vez entendido isso, vem outra regrinha da derivada. A derivada de um valor só é zero se esse valor for uma constante.
Então, a conclusão direta disso é que o que está dentro da derivada é constante. Então, exponencial de menos kt vezes p é um valor constante. Eu vou chamar de c. A letra, na verdade, pouco importa. Então, eu posso falar que a função p, que representa o número de bactérias, é essa constante dividido pela exponencial de menos kt. Então, P vai ser igual. Bom, C vezes... Se aqui embaixo tem expoente negativo, eu posso passar isso para cima com expoente positivo. Aí é regrinha de potenciação. Mais K vezes o tempo. Chegamos num esboço da função que representa o número de bactérias. Agora, vamos usar as condições de valores iniciais. Quais são as condições de valores iniciais que estão aqui no exercício? Aqui, ó. Para t igual a zero, a gente tem P0, ó. Então, é essa condição que eu vou usar agora. Então, vamos lá. Para t igual a zero, P é igual a P0, que é a quantidade inicial, que é literal aqui, que eu não sei ainda qual o valor. Então, vamos lá. P0 é igual a constante vezes exponencial de K vezes zero. P0 é igual a C, exponencial de zero vale 1. Então, eu concluo que a constante é igual a P0. Já descobrimos quem é a constante. Então, vamos lá, ó. Nossa função já está ficando com um jeitão de função pronta aí. Então, ó, P é igual a P0. Por que P0? Porque essa constante aqui agora não é C, é P0. Exponencial de K vezes o tempo. Qual é a outra condição que a gente tem? A gente tem que, para tempo igual a 1 hora, o número de bactérias é 3 meios do valor inicial. Então, vamos substituir aqui, ó. 3 meios de P0 é igual a P0 exponencial de K vezes 1, que é 1 hora. O P0 cancela com P0. Então, vai ficar 3 meios vezes o igual, né, que cortou o P0, exponencial de K. Como que a gente tira o argumento da exponencial? Como que a gente tira esse K? A gente vai resolver essa equação. Logaritmo natural. ln dos dois lados. ln de 3 meios é igual a ln da exponencial de K. ln de 3 meios eu fiz aqui, deixa eu achar o valor aqui rapidão. 0,4055. 0,4055 exponencial ln da exponencial da K. Então, aqui ó, é a constante K, que é a quantidade de bactérias por hora que vai crescendo. Então, a gente chega na seguinte função. P é igual a P0 exponencial de KT. Então, P, vou escrever aqui, como função do tempo, é a quantidade de bactéria inicial, exponencial, qual o valor do K? 0,455 vezes o tempo. Olha só. A gente acabou de chegar em uma função matemática, resolvendo uma equação diferencial, e essa equação diferencial ela vai me dar tudo que eu preciso. Claro que o P0 é um valor assim genérico, mas o P0 pode ser 1 milhão de bactérias, talvez. Enfim. Mas a pergunta do exercício é em que tempo vai triplicar. Aqui, ó, determine o tempo
necessário para triplicar o número de bactérias. Então, o que a gente quer saber? O tempo que isso aqui, ó, vai dar 3 vezes o início. Beleza? Então, que tempo que é esse? 4P0, 3 é igual a exponencial de 0,455 T. Novamente, logaritmo. ln de 3 é igual a ln da exponencial de 0,455T. ln de 3 eu tenho anotado aqui. Ah, não, eu não anotei, eu só fiz a conta direta. Então vai ficar ln de 3 igual ln da exponencial vai ficar o quê? Sai a exponencial, fica 0,455T. O objetivo é achar o T que triplica a produção, que triplicou, na verdade. Então, T vai ser igual ln de 3 dividido por 0,455. A gente pega uma calculadora, faz a continha, e a resposta deu aproximadamente 2,71 horas. Então, é um exemplo que a gente resolvendo uma equação diferencial lá no início, né? Deu umas continhas aí, ó. Deu bastante conta. Resolvendo uma equação diferencial lá do início, a gente chega numa função que vai representar o número de bactérias em relação ao tempo e vai resolver tudo que a gente precisa. Então, gente, olha só. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. É claro que o assunto é um assunto mais extenso. O meu objetivo hoje era resolver esses exemplos de uma maneira talvez um pouco mais pausada, vamos dizer assim, para vocês terem condições de entender melhor o que o texto está falando e outros tipos de questões. Beleza? Espero que eu tenha contribuído para vocês. Não deixem de ler o material, se aprofundem em pesquisas, muita pesquisa, né? Porque equações diferenciais é muito usado, é um assunto bastante interessante. Tá bom? Ó, sou o professor Gustavo, fica assim, até a próxima. Vamos junto. Valeu, gente!